precipício. Mais de 1.500 pessoas tiveram de deixar partes de Niceme, na Sicília, de acordo com a Defesa Civil. O local vem cedendo gradualmente. O processo é impulsionado pela água acumulada no subsolo. A cidade tem 25 mil habitantes. O governo italiano decretou estado de emergência na Sicília, na Sardenha e na Calábria. As 3 regiões do sul do país foram atingidas pelas tempestades na semana passada. A primeira-ministra Giorgia Meloni destinou 100 milhões de euros para atender às necessidades iniciais dos afetados. Autoridades locais, no entanto, estimam prejuízo superior a $1 bilhão. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa do Brasil, o Primavera conhece hoje data e local do jogo contra o Araguaína do Tocantins pela primeira fase da Copa do Brasil. Sorteio será às 15h na sede da CBF no Rio de Janeiro. E agora o destaque da Ponte Preta, o Derby 213, vem aí. Bom dia pra você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Tá chegando a hora e o Derby pra Macaca é fundamental. Lanterna do Campeonato Paulista e sem nenhuma vitória até agora, a Ponte precisa vencer o Bugre para se reabilitar na competição. E a principal dúvida, será que vai ter alguma surpresa na escalação para o jogo contra o Guarani? Ou uma surpresa para elenco na temporada 2026? Vamos aguardar. A Ponte Preta trabalha com os portões fechados. Não haverá atendimento para a imprensa durante a preparação para o jogo contra o Guarani. Mistério total no Moisés Lucarelli e também no CT do Jardim Olina. Australian Open, um clássico do tênis mundial, vai decidir uma vaga na decisão da competição. Novak Djokovic e Jannik Sinner avançaram nessa quarta-feira e vão duelar nas semifinais do primeiro grande slam da temporada. O embate está marcado para sexta-feira. Djokovic perdia por 2-0 e vencia a terceira parcial por 3-1 quando o italiano Lorenzo Musetti sentiu a virilha direita e desistiu. O vice-líder do ranking, Sinner, levou a melhor sobre o americano Bell Shelton por 3-0 com a parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Do outro lado, a gente tem Carlos Alcaraz como um dos grandes favoritos também nas semifinais do Australian Open. E agora o destaque do futebol paulista. Alô, Bruno Faria. Rafinha é apresentado como novo gerente esportivo, pede mudança de postura e o São Paulo confirma a venda de Rodriguinho ao Bragantino. O Corinthians comunica a rescisão de contrato do atacante Héctor Hernandes e garante que economizará com a saída do espanhol. Felipe Anderson sente um incômodo no joelho e está fora da estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vojvoda não relaciona 3 jogadores e segue com o esquema de rodízio mesmo na estreia do principal campeonato do país. Ainda sobre o Corinthians, tem bola rolando na Copa dos Campeões, o Mundial de Clubes Feminino. O Corinthians está empatando com o Gotham FC de Nova York, jogo na Inglaterra, tá 0-0, é o Mundial de Clubes Feminino. Quem passar provavelmente pega o Arsenal na grande decisão. E além dos jogos envolvendo os grandes de São Paulo, outras partidas agitam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É diferente, né? Um Brasileirão já em janeiro.
tem Inter e Atlético Paranaense se enfrentando às 7h no Beira-Rio. No mesmo horário, Curitiba recebe o Bragantino. Também às 7h, Vitória e Remo jogam no Barradão. Às 7h30, Fluminense e Grêmio no Maracanã. E Mirassol e Vasco e Botafogo e Cruzeiro fecham a rodada amanhã. E agora, ao lado alviverde do Derby 213, o destaque do Guarani, Lupe. E tem promoção de ingressos pro torcedor do Bugre que quer acompanhar o Clássico 213 contra a Ponte Preta. Torcedor com a camisa paga meia entrada. E na cabeceira norte, onde de forma rotineira é abrigado o torcedor visitante, mas como o clássico é com torcida única, ingressos de graça, até 4 por CPF. Em relação ao time, o técnico Matheus Costa também adota mistério. Não teremos janela de imprensa durante a semana, assim como na Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por isso também tem mistério. Porém, o Guarani já tem uma ideia de time, o mesmo que foi colocado em campo nas últimas rodadas. Lucas Paquetá é o novo reforço do Flamengo. Após semanas de negociações, o clube carioca chegou a um acordo com o West Ham pela transferência. Cria da Gávea, ele retorna 8 anos depois de deixar a equipe com um contrato de 4 anos e com uma contratação mais cara da história do Flamengo, que aumentou a proposta para 42 milhões de euros, 260 milhões de reais mais ou menos, para chegar a um acordo com o West Ham. E na Liga dos Campeões, todos os 18 jogos da competição serão disputados nessa tarde. Às 5h é a última rodada da fase eliminatória da competição. Arsenal e Bayern de Munique são as únicas equipes confirmadas até o momento nas oitavas de final. E agora destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Uma quarta-feira diferente, né? Ao mesmo tempo que já estamos vivendo aí o Derby 213, tem aí o Campeonato Brasileiro. Hoje começa a primeira rodada, muita expectativa com relação aos clubes do nosso estado. São Paulo requer um pouco de atenção, Palmeiras, como sempre, o favorito. Corinthians tem um bom time, porém um elenco ainda limitado. Mas vamos ver o que vai ser desta versão 2026 do Brasileirão. Maravilha, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes, 11h11, convidando você a participar. 99186-9070, 99186-9070, o código de área é o D19 para você que tá fora da RMC. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream, tá tudo certo aí? Tudo certo aí com o stream? Samila tá agitada hoje, pra lá, pra cá? Agitadíssima. Mas tá dando tudo certo. Lembra de derby, né? É muito competente, né? Isso gera resultado. Samila Dirp é quem comanda aqui o stream pra você curtir o programa no nosso youtube.com/CBN Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. O melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. No início de um novo ano, escolher bem onde viver faz toda a diferença. O Infinity Vertical Home oferece plantas de 68 a 132 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios, área gourmet em todas as unidades e lazer completo. Com localização de fácil acesso, ao lado da Avenida 9 de Julho, você vive perto de tudo, com mais praticidade. Visite o Decorado na Rua Rússia, 130 no Jardim Planalto e conheça de perto os diferenciais de qualidade e conforto. Infinity Vertical Home, o novo empreendimento de alto padrão de Salto. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia pra você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Na Moraes Salles, aqui em Campinas, mais cedo teve uma ocorrência na passagem pelo Laurão e o nosso ouvinte ainda diminui a velocidade para seguir em direção da região central. Atenção já para quem está saindo também da região do Nova Campinas. Ali pela região, para acessar o Cambuí,
A Carlos Stevenson, por enquanto, segue sem problemas, inclusive no sentido contrário, em direção do Nova Campinas, também segue sem problemas lá pela região. No centro de Campinas, a Francisco Glicério tem movimentação intensa, principalmente da Orozimbo Maia até a chegada já para Benjamin Constant e também mais à frente acesso para Moraes Salles. A atenção principalmente nesses pontos. A Dr. Quirino e também a Lusitana ali nas proximidades, por enquanto seguem sem problemas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN, agora são 11h14. Aproveite as ofertas da Gol. Descontos em passagens pelo Brasil e para destinos como Buenos Aires, Punta del Este e Caribe. Acesse agora voigol.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 15 minutos, estamos de volta aqui para falar de Guarani, de olho aí no nosso derby. Aliás, acho que comecei errado, né? Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, de olho aí no nosso derby, e promete ser uma semana com muitas novidades. Atenção, torcedor ponte pretano, tem informação quente chegando para você. É uma semana que promete ter novidades praticamente até o dia do derby, porque a Ponte vai ao mercado, certo, Antônio Lupe? Certo, Júlio Nascimento. E ontem a gente já comentava, né, sobre essa possibilidade, porque a Ponte Preta, ela conseguiu sair do Transferban e agora ela tá com a possibilidade de conquistar aí negociações, reforços, né? Então, existe sim essa possibilidade de surpresas pro derby, mas também pra sequência da temporada. E inclusive, Jonathan Cafu, lembra dele, Júlio? Jogou na Ponte, 2014. Deixa eu pegar aqui os números deles da Ponte. 33 jogos, 7 gols e 6 assistências. Bons números, tanto é que depois ele foi pro São Paulo. Atacante, o último clube foi o Botafogo de Ribeirão Preto, natural de Piracicaba, tá voltando pra Ponte. Tá acertando aí os últimos detalhes, inclusive a informação é que ele já deve participar do treino de hoje. Então essa é uma novidade. Atacante Jonathan Cafu deve ser uma cara nova aí no elenco da Ponte Preta, além da Macaca, ele que começou a carreira aí no Rio Claro, passou por Desportivo Brasil, Boa Esporte, 15 de Piracicaba, Capivariano, Ponte Preta, São Paulo, futebol da Bulgária, futebol francês, também passou na Arábia, Corinthians, Cuiabá e Botafogo. Jonathan Cafu deve ser anunciado em breve pelo departamento de futebol da Ponte Preta e não descarto outras contratações pro jogo de sábado. Sim, hoje é quarta-feira, amanhã quinta, sexta, sábado, 4 da tarde. Se a Ponte regularizar esses jogadores que serão contratados, no caso do Jonathan Cafu, lembra dele? Aí a Ponte pode ir com um time bem diferente do que atuou nas últimas partidas e que não conseguiu vencer nenhum. A Ponte é a lanterna da competição e se não vencer o derby, aí praticamente o rebaixamento deve ser, não matematicamente, mas o rebaixamento, o virtual rebaixamento da Ponte Preta. Então, Júlio, a gente está bem atento aí. Não teremos janela de imprensa na Ponte durante a semana, não teremos coletiva, não teremos nenhuma novidade em relação a isso, mas as informações que chegam é que a Ponte Preta vai sim contratar atletas e o primeiro que deve ser anunciado é o Jonathan Cafu, que já passou pela Macaca. O Jonathan Cafu é um jogador muito conhecido aqui, né, do nosso futebol local, tanto pela passagem pela Ponte, a passagem pelo São Paulo, tempo fora do país também, aí esse período que ele volta, passa por Cuiabá, passa pelo Corinthians, embora muitas pessoas não se lembrem, aí ano passado ele estava lá no Botafogo. É o nome, Carlão. Jonathan Cafu. É o nome, né? Aquela coisa, como que é uma oportunidade de mercado, né? O Cafu, ele surge muito bem em 2014, justamente num jogo contra a Ponte, né? Ele jogava no 15 de Piracicaba, o 15 amassou a Ponte lá no Barão de Serra Negra, 4-1 pro 15, o Cafu foi uma sombra, jogou muito. E no mesmo ano a Ponte efetivou a contratação dele na Série B, ele foi importantíssimo na campanha do acesso, né? Guto Ferreira era o treinador, tanto que ele foi bem na Ponte que ele foi promovido, né? Ganhou aí um contrato, reforçou o São Paulo Futebol Clube e aí conseguiu construir a carreira
acredito que conquistou aí a independência financeira. É um nome importante, agora pra Ponte Preta se encaixa, não vai jogar no Corinthians, não vai jogar no São Paulo, mas na Ponte é um cara que pode ajudar. Chega em meio à competição, não vejo tanta expectativa com relação ao derby, né? E muito menos para o Campeonato Paulista, mas é um cara que, se entrar na ponta dos cascos, né? Eu digo fisicamente, se estiver focado, é um jogador que pode ajudar a Ponte, acho que mais para a Série B. Pode estrear contra o Guarani, de repente fazer gol, a gente já viu coisas malucas no futebol, mas acho pouco provável que isso aconteça. De qualquer maneira, é uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins relacionadas à Ponte. Tô olhando aqui os números, né, do Jonathan Cafu, 45 jogos, 2 gols, 3 assistências no ano passado. Em 2024, pelo Botafogo, né, pelo Cuiabá, 47 jogos, 3 gols, 4 assistências. Em 2024 e 2023 foi 51 jogos, ou seja, Cafu tem uma média altíssima, ele né? Tem volume de jogo. Muita coisa, cara. Ele tem números bons em jogos. Geralmente é pra cima de 40 jogos por temporada, né? Sim. O problema é quando... Mas aí, gente, a gente vai cair atacante hoje. É aquilo que o Mazzola sempre fala, o gol custa caro. Você quer um cara que faz gol, você vai ter que pagar. A Ponte tem dinheiro? Não, então vai ter que rodar essa oportunidade de mercado. Eu imagino o seguinte, o Cafu é um cara que deve estar tranquilo financeiramente, sabe da situação da Ponte. Eu acho que para ele também é um investimento, né? Eu vou jogar na Ponte, independente da situação do clube. É um clube de projeção, eu vou para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu estou no mercado. Então acho que o Cafu analisou dessa maneira, a Ponte precisando de jogadores sem dinheiro, deu casamento, deu match. Maravilha, então Jonathan Cafu é o primeiro nome aí contratado pela Ponte. E entraria no lugar de quem? Lupe. Qualquer um, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que aí... Mas aí é um ponto de discussão. Porque assim, o Luquinha foi bem. O Luquinha foi bem. Quem que tá jogando com o Diego Tavares pra Pernambuco, mim, no lugar do Pernambuco, que o Cafu joga. Só que assim, o Pernambuco tá deslocado, né? O Marcelo Fernandes explicou que ele não jogou na posição dele, que ele pode render melhor. Qual mas é a posição do Pernambuco? É beirada, né? Ele jogou de centroavante. É verdade. E o Cafu joga pela beirada. Mas quando ele jogou o Diego Tavares não tá bem. Ele jogou de beirada, porque o Bruno Lopes, que tava ainda e depois foi embora, ele jogou de 9. O Diego Tavares não tá bem, cara. Não tá bem, mas eu acho que pro derby vai ser o titular, né? Se acontecer nenhuma lesão, se ele não acertar com outro clube, né? Porque na Ponte você tem que pensar em tudo isso. Mas eu acho que mesmo não estando bem, e eu tô com o Júlio, realmente não faz um bom início de temporada. Não é que não faz, gente. Ano passado as coisas no futebol pra Ponte, elas deram tão certo, né, que o Diego Tavares jogou bem, o próprio Bruno Lopes, com todo respeito às pessoas, aos atletas, mas são jogadores de um nível Série C de Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Diego, boa parte da Série C, ele fica no banco, porque ele era pior que os outros. E por falta de opção, ele entrou e correspondeu. Então ele foi bem. Mas é um jogador mediano, jogador 5,5, 6. Mas pela falta de jogadores, pela falta de qualidade, hoje o Diego é um titular e acredito que ele será o titular no jogo contra o Guarani. É isso, aqui nossos ouvintes aqui, o jogador que aceita atuar na Ponte hoje são alguns jogadores que também estão sem opções, né? Escreveu o Eduardo aqui no mercado. E assim, eu acho que faz sentido, né? Porque você tem que buscar jogadores que estão escanteados nos grandes clubes, ou em clubes de Série B, jogadores que ainda não fecharam, como o caso do Cafu, que tá livre no mercado depois da temporada ter começado. Não tem pra onde fugir, você não tem verba, Eduardo, pra acirrar disputas no mercado com times de Série B, Série C, em alguns casos também. Né? É claro que o torcedor, Júlio, ele é apaixonado, ele fica chateado às vezes com algumas opiniões, e isso é normal, o torcedor ele é movido, né, a paixão. Mas é isso que tem, a Ponte não dá pra concorrer com nenhum clube hoje da Série A1 do Paulista, ela não tem como concorrer, então ela busca oportunidade nesse mercado, ou com jogadores já ricos, né, o caso do Cristiano é assim, né, graças à competência dele, é um jogador que hoje não precisa de salários, né, claro que todo mundo precisa, mas o Cristiano vive uma situação confortável, eu creio que o Cafu também se encaixa nisso, então ele vê na Ponte Preta uma oportunidade, porque apesar de tudo que está acontecendo com a Ponte é um clube de projeção, a Ponte é um clube de Série B, e se você for bem na Ponte, você consegue aí alçar voos mais altos. E a gente tem que ser justo, né? A gente tem criticado muito a diretoria, mas com relação a essa contratação, por exemplo, a do Cafu, não sei se vai dar certo ou não, mas valeu a criatividade, né? Então isso a gente tem que elogiar. É isso, 11h23 aqui no CBN Esportes. Toque de Ouro.
com André Heller. André Heller, nosso campeão olímpico, nosso capita, está chegando aqui para falar de voleibol. Tá tudo bem por aí, André? Como é que estão as coisas? Bom dia, como vocês estão? Prazer falar com vocês novamente e falar com todos que estão nos acompanhando. É isso aí, afinal de contas a gente vem de um resultado belíssimo na Copa do Brasil, né? Ontem o Vôlei Renata, num jogaço, selou a classificação para a fase final do torneio com a vitória contra o SESI por 3-1. Um jogo de quase 3 horas, então realmente foi um jogo muito acirrado. O Bruninho, inclusive, foi eleito melhor em quadra com o troféu Viva Vôlei, mas coroando pelo segundo ano consecutivo o Vôlei Renata se classificando para a semifinal da Copa do Brasil, né, André? Opa, perdemos o contato com o nosso capitão André Heller. Fato é que foi um jogaço, né? Jogão. Ontem 21-25, 25-16, 28-26 e 27-25. Bruninho ontem jogou muito voleibol, cara. Impressionante. Vitória consistente, né, Júlio? Sobre um time que é um rival hoje, né? E valendo vaga à próxima fase. O Campinas espera aí o Goiás ou o Minas, mas uma vitória que dá muita moral não só para a Copa Brasil, para a sequência, né, lá em março, mas também para a continuidade da Superliga nesta briga pela liderança com o Cruzeiro. E aí quando pro Bruninho ter sido melhor em quadra, porque a eficiência dos outros jogadores apareceu também, né? Por exemplo, Pinta jogou muito bem. O Acerola, acho que foi o maior pontuador com 16, aí logo e tava até um duelo entre Pinta, Adriano e Acerola para saber quem que seria o maior pontuador, né? E isso facilita o trabalho do Bruninho, né? Porque você consegue distribuir para todo mundo ali, né? E aí todo mundo vai virando. Ontem teve a volta também do Bruno Lima, acho que gradualmente ele vai voltar aí ao ritmo ideal dele. Bom, gente, 11 horas e 26 minutos, daqui a pouco a gente volta com o nosso André. Deixa eu aproveitar para atender aqui algumas mensagens. O Emerson Dias tá lá no Tocantins, hein? Sempre ouvindo aqui a CBN, obrigado pela mensagem. Será que ele tá lá pra ficar de olho no adversário do Primavera, hein? O Araguaína. O Tocantins é o espião, Torão, né? do Norte. Hoje às 3 horas sai o mando. Hoje sai o mando. Cara, já... se o Primavera for jogar lá, a logística tem que ser bem feita, né? Porque eu tava dando uma olhadinha no mapa aqui, mas vai dar tudo certo. O nosso ouvinte aqui, Carlão, Esquadrão, magnífico, lembra? Carlos, Gerpserni, Oscar Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, mestre de cá. Lembrar eu não lembro, mas eu cresci ouvindo Gilmar. sobre isso. Cara, isso aqui era fora de série, né? Ah, sem dúvida, foi muito legal, né? Anos 70, né? A Ponte, o Guarani, pega a Ponte, Vice Paulista 7-7, Guarani Brasileiro 7-8, Ponte, Vice Paulista 7-9, Vice Paulista 8-1 e o Guarani campeão da Taça de Prata 8-1. Cara, e fora 82 que o Flamengo venceu o Guarani aqui, mas daquele jeito, né, gente? Porque o Guarani tinha um timaço também. Bom dia, bancada maravilhosa. Bom Quando dia. anunciavam Júlio Nascimento, eu achava que era aquele cantor brega lá da Bahia. Cara, eu sofro muito com isso, viu, Léo? Tem esse? Júlio César é um cantor famoso lá na Bahia, cantor de brega. Eu não sabia, não. E aí eu não consigo usar as redes sociais com Não, e violão você por é muito conta dele. longe de ser brega, né, Júlio? Vamos derrubar ele lá pra liberar o arroba Júlio Nascimento. Bom dia, CBN. Bugre tem a obrigação de vencer e vencer bem. Senhor Matheus Costa que se vire, coloca o time pra frente. Opção tem, vai Bugrão. É o Pércio quem manda aqui. Cheguei às 10 à bilheteria do Brinco, já fui abordado por cambistas. Cara, isso aqui, André Mandetta, cara, isso aqui é... Flanelinha e cambista é um negócio que... E ele até completa aqui, ó. Inclusive um deles me chamou por portar um rolo de ingressos. Como ele consegue comprar tantos ingressos se há limitação? Não sei. São perguntas que me deixam sem respostas, viu, André? Mas, cara, isso é lamentável, né? E sempre é o derby ou quando há finais, assim, grandes confrontos. Sabia que essas figuras grandes aparecem. confrontos, né? O nosso derby, duelos contra equipes da capital, seja no Moisés ou no Brinco, os flanelinhas vêm de São Paulo e eles derrubam os flanelinhas daqui de Campinas. É mesmo? Olha que doideira, né? Ó, o Marcelo mandou aqui uma foto, ó, um bugrino e 2 feras do rádio e da TV. É uma selfie, nossa, Antônio Lope, com ele lá na frente do Brinco. Isso aqui é dia 6 de setembro? Acho que era o derby, né? Derby do Brinco. 6 de setembro provavelmente foi o derby. A vitória bugrina do derby é tida certa pela maioria da imprensa. Isso é perigoso para o Guarani. Derby é derby, vice-versa. Ricardo do Jardim Miriam. Mas, Ricardo, eu prefiro assim do que o tardo empate, cara. Que,
Sempre a imprensa ficava assim. Mas eu acho engraçado o torcedor. Existe um favorito, assim como. Por exemplo, aí acontece da Ponte ganhar. Vocês falaram! Agora, eu pergunto pra qualquer pontepretano. Quem é o favorito? Não pra Bugrino, pra Ponte Pretano. Quem é o favorito a vencer o derby? Cara, isso faz parte do futebol. Um é melhor que o outro. O resultado é outra coisa. O prognóstico pré-jogo não tem nada a ver com torcida. Em todo duelo, um é melhor que o outro. Exatamente, um prognóstico, né? O futebol, ele é um dos poucos esportes onde uma equipe pior tecnicamente e vivendo um momento difícil, ela consegue vencer o outro. O Júlio é um cara que conhece NFL, basquete, vôlei. O vôlei algumas vezes, mas basquete, por exemplo, você tem um time bom, um time encaixado contra um time ruim, não ganha. Tipo assim, como é que um Brasil ganha com frequência dos Estados Unidos? É difícil. Muito difícil. Raramente acontece, mas é muito difícil. E não é crime, né? Pô, o Guarani é melhor. Agora, isso indica que ele já venceu não. E vamos lembrar que ano passado a Ponte foi favorita em quase todos os clássicos, né? E embora ano passado o cenário de equilíbrio, principalmente no Campeonato Paulista, salvo engano, acho que era maior, né? No Paulista a gente tinha uma impressão de maior equilíbrio. Aí a Ponte chega no primeiro derby, tá? Não no quadrangular. No primeiro derby da primeira fase, aí com na Série C? Favoritismo ali. No quadrangular, o primeiro derby, não pela pontuação que a Ponte terminou melhor que o Guarani, mas pelo momento o Guarani era melhor. Tinha questão de salários, né? Que a gente achou que ia interferir mais do que interferiu. E a Ponte conseguiu vencer, né? Então o derby ele tem essas nuances. Bom dia, Carlão. Sobe 2 no Brasileiro da Série C, correto? Escreve o que eu estou falando aí. O Guarani não sobe, a Ponte cai na B, Wilson. Não, sobe 4. Né? Eu acho que ele tá falando... Talvez do grupo? Não, porque sobem 2 no grupo, né? Isso, sobem 2 de cada grupo, exatamente. Sim. Aí lá pra frente, né, depois vai ter uma diminuição de número de rebaixados, O Falso escreve aqui, não existem 2 primeiros lugares. Na Série C existem, os 2 de cada grupo, no quadrangular final. Tanto é que são as 2 equipes que vão pra final. Que vão pra final, exatamente. Cara, eu acho o projeto do Guarani é um projeto ambicioso pra Série C, está dando bom no Campeonato Paulista, o primeiro objetivo já foi conquistado, a permanência. Mas antes, né, tem muito tempo ainda, mas o projeto do Guarani é um projeto legal, é um projeto que dá para fazer com que o torcedor acredite no acesso, sim. 11h31, voltamos já para falar do Guarani e de Campeonato Brasileiro. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. A Bolsa de Valores opera em alta de 1,02% aos 183.910 pontos, nível recorde. Os investidores mantêm as atenções voltadas à super quarta, que tem a divulgação das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O dólar está em queda de 1,41%, cotado a R$ 5,20. O euro vale 6,23, baixa de 0,64%. Pelo menos 2 pessoas foram presas até o momento numa operação na zona norte do Rio de Janeiro contra 5 criminosos acusados de sequestro e da tortura de um jovem no ano passado. A ação é realizada no Complexo da Penha. Segundo a investigação, os procurados são integrantes do Comando Vermelho e envolvidos com tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de armas e homicídios. O presidente Donald Trump acusou o prefeito democrata de Minneapolis, Jacob Frey, de violar a lei ao não impor as regras federais de imigração. O líder americano disse que o adversário está brincando com fogo. A cidade é palco de uma grande operação de forças federais que mataram 2 cidadãos americanos nesse mês. E o tenista sérvio Novak Djokovic se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália depois de o italiano Lorenzo Musetti sentir dores na coxa direita e abandonar a partida. Djokovic perdia por 2-0 quando o adversário tomou a decisão. Campeão 10 vezes do torneio, o sérvio quebrou mais um recorde com o resultado desta quarta-feira. Ele passou a ter 103 vitórias na competição. Com isso, Djokovic tornou-se o maior vencedor da história do Aberto da Austrália. O ex-tenista suíço Roger Federer tem uma vitória a menos. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais... E até R$50 mil no seu usado e até 10 anos de garantia para sair de carro novo agora, no começo do ano. É a sua vez de acelerar com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. A lua me disse que o sol ia me pegar. Tá vendo aí? Bombando, né? Júlio Nascimento. Esse é o Júlio Nascimento da Bahia. Manda bem, pô. Cara, eu não sabia que existia esse Júlio Nascimento. E aí, na época da escola, todo aniversário meu, eles colocavam essa música. Qualquer música. Ele é meio um Amado Batista, né? É nessa linhagem. Bem meloso, né? É o bregão mesmo, né? Isso toca muito nos bordéis, né? Aonde? Nos bordéis. Tá falando, eu não sei de nada. 11 horas boa. Como é que chama o CD? Como que chama? É Jukebox, né? Jukebox, isso aí. O Corinthians ganhou, hein, lá no Mundial de Clubes Feminino. 1-0 contra o Gotham FC. E sabe, é Gotham porque é uma homenagem aos quadrinhos do Batman, né? Um time de Nova York. O nome era Sky Blue. E aí mudou em 2021, depois de uma votação lá. Cara, é uma vitória gigantesca do Corinthians. O Gotham é um dos maiores times dos Estados Unidos, né? Que é hoje... semelhante à Copa do Mundo, Júlio? É o Mundial. Mas Mundial. é quatro na chave. Começa os campeões continentais. Aí hoje o Corinthians, campeão da Libertadores, enfrentou o Gotham, campeão da CONCACAF. Mais tarde o Arsenal, que é o campeão europeu, joga contra o Asfar, que é do Marrocos, campeão africano. Aí o mesmo modo, é mais parecido com o Intercontinental, né? Do que a Copa do Mundo, né? Mais próximo do Mundial que nós estamos mais habituados. Então o Corinthians vai pra final, hein? Domingão, provavelmente contra o Arsenal no estádio Emirates, lá na Inglaterra. Corinthians é forte no feminino, hein? As brabas. Aí o bicho pega, né? Pegar o Arsenal no Emirates é vida dura, mas parabéns aí ao Corinthians que conseguiu uma grande vitória. Aproveitando, vamos então com o Bruno Faria atualizando informações. Hoje tem Campeonato Brasileiro, Bruno. Rafinha chega ao São Paulo ciente de que o desafio é grande dentro e fora de campo. O agora dirigente foi apresentado nesta terça-feira no CT da Barra Funda. O cargo será o de gerente esportivo do clube. O ex-jogador se colocou à disposição para acompanhar o time em todos os jogos, algo que Muricy Ramalho não fazia por conta da saúde debilitada. Também nesta terça-feira, o tricolor concluiu a negociação do meia Rodriguinho com o Bragantino, que acertou a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por $3 milhões, 2,5 milhões de dólares à vista e $500 mil em janeiro de 2027. O clube do Morumbi permanecerá com 20% dos direitos do atleta. Além do valor fixo, o São Paulo poderá receber bônus condicionados ao desempenho esportivo de Rodriguinho no Massa Bruta. O Corinthians acertou a rescisão amigável de contrato com o atacante espanhol Héctor Hernández. Com a operação concluída, o clube entende que conseguirá economizar R$4,8 milhões na folha salarial do futebol masculino. Héctor chegou ao timão em 2024. Foram 24 jogos, nos quais o atacante marcou 2 gols e ainda conquistou 2 títulos, o Paulistão e a Copa do Brasil em 2025. O clube do Parque São Jorge não pretende ir ao mercado para suprir a saída do jogador, já que a comissão técnica, comandada por Dorival Júnior, não contava com o espanhol.
O meio-campista Felipe Anderson será desfalque do Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu um incômodo no joelho durante o treinamento desta terça-feira na academia de futebol e passou por exames que descartaram lesão. E por precaução não viajará a Belo Horizonte, onde o Alviverde enfrenta o Atlético Mineiro. Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física e seguem como desfalques, assim como Paulinho. Já Vojvoda decidiu preservar alguns jogadores para a primeira rodada do Brasileirão. São eles, Mike, Adonis Frias e Gabriel Barbosa. Os 3 atletas ficaram na Baixada Santista e não enfrentam a Chapecoense nesta quarta-feira em Chapecó. Por outro lado, o técnico do Santos conta com os retornos de Barreal e Bom Tempo, que treinaram normalmente com os demais companheiros e estão relacionados para a estreia. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno, pelas informações. Cairão de Freitas, então hoje começa o Campeonato Brasileiro aí com destaque para o Palmeiras, que vai ser o primeiro de São Paulo a jogar. E é o candidato, né? Não vou colocar como principal, acho que o Flamengo vive um momento melhor com relação à contratação, tem um elenco mais abastado, mas o Palmeiras vai brigar com certeza pelo título, enfrenta o Atlético Mineiro, empolgado, né? O Galo venceu o Cruzeiro, o Palmeiras ainda tentando se formar e faz uma bela campanha no Campeonato Paulista, expectativa aí de um bom resultado pro Verdão. Tem o Corinthians que joga na Vila, né? Recebe o Bahia, o Corinthians pensando muito nessa final da Supercopa com o Flamengo. E o sinal amarelo pro São Paulo, né? O Santos tá lá em Chapecó, o Santos poupando alguns jogadores, né? O Gabriel, né? O Gabigol não joga. E o São Paulo, que é o que está dando mais trabalho neste momento, enfrenta o Flamengo, né? Joga no Morumbi, mas enfrentar o Flamengo no Morumbi, no Maracanã, em Dubai é complicado. E o São Paulo tem que tentar passar por este desafio aí. Parada de figura, Brasileirão é complicado. Em relação ao São Paulo, o Carlão Júlio e ouvinte do CBN Esportes, hoje no BDC eu até trouxe aí essa questão do ruído que existe entre os profissionais. O Crespo, depois da derrota pro Palmeiras, falou que o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é chegar a 45 pontos para não cair. O Rafinha ontem foi apresentado, ele falou aquilo depois de uma derrota em clássico, cabeça quente, que o São Paulo não pode pensar só em fazer 45 pontos. Cara, se tivesse que escolher entre o discurso de um e o discurso de outro, eu tô totalmente fechado com o Crespo. O São Paulo, ele tem que entrar no Campeonato Brasileiro, fazer 45 pontos o mais rápido possível e depois ver o que sobra, se vai brigar por Sul-Americana, por Libertadores, por título, que eu acho muito difícil. Mas eu acho que esse discurso precisa ser alinhado e o Rafinha, com todo o respeito que tenho por ele, foi um baita do jogador, tá começando agora a carreira com dirigente, eu acho que ele tinha que ir no mesmo discurso do Crespo, vamos, a gente tá organizando a casa, tem muitos problemas aí que estão acontecendo do lado de fora, renúncia de presidente, então falar pro torcedor do São Paulo que o São Paulo tem que pensar em título, tudo bem, mas o torcedor do São Paulo precisa entender que o momento é de reorganização. Lupe, mas o torcedor não é bobo, né? A gente sabe que esse é discurso para tentar trazer a torcida, mas o torcedor não é bobo, ele sabe o que está acontecendo com o clube, ele sabe aonde o São Paulo pode chegar, os recursos estão escassos, os jogadores não são jogadores de qualidade, e eu fico também com o discurso do Crespo, não tem essa de cabeça quente, o Crespo foi muito realista e eu acho que esse é o momento do São Paulo. Isso não apaga a história, a tradição, o gigante que é o São Paulo em âmbito mundial, mas o momento é esse. Eu acho que é somar os 45 pontos, arrumar a casa para quem sabe em 2027 aí sim brigar por título. Ontem o nosso Nicolas Ramos, que é um estagiário aqui do Globo Esporte, fez conhecido como Nicogol, né? Nicogol, né? Bom jogador. Uma dinâmica lá para as redes sociais que eu vou repetir aqui, acho interessante. Qual pra vocês é o top 5? Na ordem tem que ser. Que chega ao Campeonato Brasileiro. Se fosse apontar hoje um top 5 um palpite. O meu top 5 ontem foi na ordem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Galo. Esse foi meu palpite de top 5. Não vou mudar, não. Você vai assim também? Alguma ordem você muda? Sei, acho que talvez o elenco do Atlético eu coloco em quarto e o Corinthians em quinto. Acho justo, acho justo. Vai, Lupe, você, cara. Flamengo, Palmeiras. Acho que os três primeiros. Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. O Flamengo na festa do Palmeiras é hoje uma unanimidade, né? Sim. Acho que é menos polêmico do que era ano passado, né? Sim. Exatamente. Ainda mais agora com o Paquetá. Cara, eu acho que em um certo momento eu acho que esse pode ser o ano.
Quem? Bahia. Bahia? Bahia e Galo. Tem força. Pra brigar por top 5 ali, Top né? 5, tá? Tem força. Cara, é que eu acho que a gente, eu particularmente acho que eu subestimo o Atlético Mineiro. Porque ele não tá tão longe do Cruzeiro assim. Mas o Atlético... Pra eu colocar o Cruzeiro... Todo mundo tá colocando o Cruzeiro como terceiro, o Atlético como quarto. Muito por conta do ano passado. O Atlético é o histórico, cara. Mas a gente viu ano passado, cara. Ano passado, não confiar no Atlético, mas então, ano passado o Galo fez uma campanha boa em Sul-Americana. Foi um ano difícil, aos trancos e barrancos, conseguiu chegar em alguns momentos. Fez jogos bons jogos contra Palmeiras e Flamengo. Então, eu acho que em torneio de mata-mata, por exemplo, o assunto é brasileiro, mas em torneio de mata-mata, esses grandes clubes, mesmo em crise, pega o São Paulo, tem chance. Né? Uma Copa do Brasil, que seja uma Sul-Americana, ou até uma Libertadores, de repente, né? Mas Campeonato Brasileiro, eu acho que vai muito a regularidade e o elenco, né? E por isso eu até coloquei o Corinthians atrás do Atlético, porque eu acho o elenco do Corinthians limitado. O time eu acho muito bom. É um time que bate com o Flamengo e com o Palmeiras. Agora, brasileiro é elenco, aí elenco fica complicado pro Timão. Vamos supor que o Corinthians, ele consiga fazer Eu tenho minhas dúvidas sobre isso também, cara. Acho que a gente também... Eu acho que a gente ia cobrar mais do Corinthians, inclusive. Porque a gente coloca assim, o trabalho do Corinthians, do Dorival, extraiu... A gente trata como coitadinho, né? Num time, um elenco limitado. Pô, o Corinthians não tem a folha salarial limitado não, cara. O Corinthians tem um time bom, mas um elenco curto. Eu acho que o elenco é ruim defensivamente, em termos de opções, mas meio campo e ataque eu não acho, Mas se você pegar a folha salarial do Corinthians, ela bate com o Flamengo e com o Palmeiras, cara. Não é o time do Corinthians, eu acho um time mais cobrado, muito bom. Eu acho muito bom. Agora, o problema é se sai o Mateuzinho, quem que entra? Até um pouco entraria o menino lá, o Jacaré, né? Que sequer foi experimentado. Aí tem que improvisar. Então, aí que o lateral esquerdo falta o Bidu, aí tem o Hugo, que, tá lá 3 anos no Corinthians, mas convenhamos, né? Então, acho que a diferença técnica entre o titular e um reserva, ela é grande. Se o Palmeiras estivesse com o Paulinho e o Paulinho no auge, em plena forma, eu acho que poderia bater assim com o Flamengo, mas o Paulinho virou aí e se você pega, por exemplo, mas essa disputa Flamengo e Palmeiras, vamos pegar a janela do Palmeiras, por enquanto só o Marlon Freitas, bom jogador, vai ajudar bastante. Daqui a pouco tem o Evangelista que volta, tem o Paulinho que volta. Mas aí você vê o Flamengo. Paquetá. Que é um cara que vai resolver jogo pra você. O Marlon, ele vai te ajudar, mas ele não vai resolver um jogo. O Flamengo perdeu, assim, de impacto? Ninguém, né? E aí reforça. E o Palmeiras, ele liberou alguns atletas, né? O Everton. Ninguém tudo bem. Assim, grande o Veiga, impacto. que deve ir pro futebol mexicano, eu não liberaria se fosse dirigente do Palmeiras. Pra brigar com o Flamengo, né? Deixaria ele quietinho. O Veiga é uma... se os caras decidirem isso, tá tudo certo. Tá, tudo bem. Até já. 11h46, daqui a pouco a gente volta aqui trazendo informações do Guarani, hein? 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. No início de um novo ano, escolher bem onde viver faz toda a diferença. O Infinity Vertical Home oferece plantas de 68 a 132 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios. Área gourmet em todas as unidades e lazer completo. Com localização de fácil acesso, ao lado da Avenida 9 de Julho, você vive perto de tudo, com mais praticidade. Visite o decorado na Rua Rússia, 130 no Jardim Planalto e conheça de perto os diferenciais de qualidade e conforto. Infinity Vertical Home, o novo empreendimento de alto padrão de Salto. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Como dissemos no primeiro bloco, o Vôlei Renata garantiu vaga para a semifinal da Copa Brasil de Vôlei. Vitória em cima do SESI por 3-1 de virada, hein? Porque o SESI venceu o primeiro set. Agora Campinas aguarda e, aliás, peço desculpas e faço a correção aqui ao vivo na hora do vôlei. Ontem eu informei que o vencedor do confronto entre SESI Bauru e Vôlei Renata iria enfrentar o Praia Clube na semifinal. Porém, eu observei isso em uma arte, estava errado o confronto. Então Campinas vai enfrentar o vencedor de Minas e Goiás, que jogam hoje, tá bom? Então tem que aguardar. Lembrando que a semifinal e a final da Copa Brasil serão disputadas em jogo único e em sede única, lá em Londrina, no estado do Paraná. E os jogos devem acontecer, os jogos decisivos, no mês de março. Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira: mamão formosa o quilo R$5,98, laranja pera R$3,98 o quilo, limão Tahiti R$2,98 o quilo, batata o quilo R$3,98. Ofertas válidas até 2 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, meu caro Antônio Lupe. Agora informações do Guarani, o derby vem aí, Lupe. Na manchete eu trouxe a informação sobre os ingressos. Ingressos promocionais. Torcedor com a camisa paga meia entrada em todos os setores do estádio, seja na cabeceira sul, no tobogã inferior e na vitalícia. Lembrando que na vitalícia você precisa pagar também o extra, né? Aqueles R$30 para dar acesso, né? Chama o acesso. Essa é a palavra que estava fugindo aqui do meu pensamento. Nunca deixa o acesso fugir, Antônio Lupe. O acesso custa caro. O acesso, ou tem aquele acesso da Globo, né? Acesso total. Acesso total. E é o seguinte, o Guarani acaba de divulgar a primeira parcial de ingressos. 5.000 bilhetes já foram vendidos pro clássico contra a Ponte Preta, sábado, 16h no Brinco, clássico de número 213. E tem um detalhe importante, na cabeceira norte, onde costuma ficar o torcedor visitante, ingressos de graça, até 4 por CPF. Porque ali ia ficar vazio. O que o Guarani fez? Abriu os portões para que o torcedor que não tem condição de comprar o ingresso possa acompanhar o duelo também. Mas lembrando, hein, gente, só torcedor do Guarani. Vamos recordar o que aconteceu lá no último derby, deu uma confusão danada, para ser um jogo tranquilo, um jogo calmo. Só torcedores do Bugre no estádio. Em relação ao time, o Matheus Costa, Júlio, ele está conseguindo manter a mesma escalação de um jogo para o outro. Se não me engano, nos últimos 3 jogos. Agora, tem um detalhe importante. O Rafael, ele vai ser escalado na direita, porque o Cicinho, claro que a Portuguesa jogou com 1 a menos durante praticamente todo a metade do primeiro tempo, ou menos da metade do primeiro tempo, e todo o segundo tempo, com a expulsão do menino lá da Portuguesa, que eu não lembro o nome, nem precisa falar. Gustavo Henrique. Vocês são bons de cabeça, hein? E aí o que acontece? O Cicinho entrou. E o Guarani vai ter que propor o jogo. O Guarani vai ter que, porque tem aí a torcida a favor, o estádio a favor e tudo mais. E no ataque, Maranhão continua ou o Luca pode pintar no ataque? É uma possibilidade. Treinador gosta de repetir um time de um jogo pro outro. Então, Júlio, se eu tivesse que apostar, eu apostaria na mesma formação que entrou em campo nos últimos 3 jogos. Carlão de Freitas, vai Rafael Rodrigues, vai Cicinho, vai Maranhão, vai Lucas, são alguns mistérios do derby. O Lupe trouxe aí a obrigação do Guarani de tomar a iniciativa, e eu acho que vai ser assim, né? Até pela diferença técnica das equipes. Só que é um jogo assim que você tem que analisar o lado, pro Matheus, o lado de emoção e o lado da razão. A razão, ela manda o Matheus começar o jogo com a equipe que tem atuado, né? O que atuou nas últimas rodadas, mesmo com o Rafael improvisado. Dependendo quando é da carruagem, né? O jogo, como ele se desenrolar, ele pode colocar o Cicinho. Mas a razão manda ele não mudar, até porque os treinadores gostam, né? E o time está dando boa resposta.
Agora, a emoção tem o Cicinho na lateral direita para tentar amassar a Ponte no princípio do jogo, tentar fazer um gol e encaminhar a vitória. E a emoção manda também colocar o Luca no jogo, porque a gente sabe o que representa a presença do Luca, não só por ter jogado já na Ponte, por ter sido um cara emblemático na passagem dele pela Ponte, e agora ele está no Guarani, com certeza ele está faminto por gols, não marcou ainda na temporada e foi muito cobrado em razão da expulsão em Novo Horizonte. Mas neste momento o Matheus tem que ser comandante. Eu acho que o comandante ele precisa ser racional mesmo nestes momentos em que a emoção pode ficar aflorada. Eu acho que ele não vai mudar a equipe. E eu tô com o Lupe, acho que vai ser um jogo de um público realmente muito legal, até porque é o único derby do ano, né? Provavelmente, eu digo provavelmente porque ainda tem uma possibilidade, né? De cruzamento em algum momento da Copa do Brasil, né? Seria a única maneira. Sim. Porque são times em divisões diferentes. Ou então, não tem como, né? Cruzar em Campeonato Paulista, acho que a Ponte nem... Eu acho que a Ponte classifica, ela chega a 10 no máximo? Só tô seguindo um protocolo aqui, matemático, porque claro que o foco da Ponte é não cair, né? Nesse momento. Agora, Júlio, com relação a estas alterações, principalmente a do Cicinho, ele vai entrar de qualquer maneira no jogo, acredito. Por exemplo, se a Ponte conseguir domar a pressão do Guarani, cozinhar um pouquinho, levar o 0-0 pro intervalo, de repente faz um gol, tá ali, um resultado favorável pra Ponte. Porque eu acho que permanência em Paulistão nesse jogo pouco interessa. A Ponte ela não pode perder ou passar vergonha lá no Brinco. 0-0, jogo ruim pro Guarani entrar na defesa da Ponte, o Cicinho vai entrar. Agora, se o Bugrão faz 2, aquele jogo gostoso, jogo tranquilo como foi naquele derby do Lucão do Break, né, em que o Guarani dominou a Ponte e venceu com relativa tranquilidade, o Cicinho vai entrar também, até porque é uma válvula importante, jogador de velocidade ali. Eu acho que o Cicinho entra no jogo, mas começar como titular vai o Rafael Rodrigues. É isso. Bom, são umas expectativas envolvendo o Guarani, né? Claro que a gente vai acompanhando durante a semana. A galera tá participando aqui pelo nosso WhatsApp, temos tempo ainda, 991869070, pode mandar aí a sua interação com a gente. Bom dia, galera. Meu top 5 tem Flamengo, Palmeiras, Bahia, Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense é um time muito mencionado lá na nossa redação. Muitas menções, e eu acho que um figurão que só uma pessoa mencionou foi o Grêmio, que eu particularmente não tenho muita esperança, mas o Fluminense foi um time bastante mencionado, até mais que o Atlético Mineiro. Mas valeu, obrigado aqui ao nosso ouvinte, quem que mandou mensagem aqui? O Clayton! Ou Clayton. É Clayton. É Clayton? É Clayton. Ou Clayton, ou né? Clayton. Não sei. Bom dia, amigos. Dos times do top 5, eu não acredito que o Corinthians vai participar. O Dorival dará preferência para as Copas por não ter um elenco completo. No Brasileiro, o Corinthians fica no meio de tabela. O Rafael de Freitas, Jardim Nova Europa. Acho super coerente, viu, Rafael? Tua colocação aqui. Tem a ver. Bom dia, me chamo Luana. Gostaria de falar com alguém da produção. A Luana Leite aqui. Daqui a pouco o Lu vai ter contato com você, Luana. Não, o Carlão. O Wagner de Hortolândia, hoje o Guarani mas muito favorito. Sábado, infelizmente, tudo pode mudar. É o tal do futebol. Manda aqui o Wagner de Hortolândia. Tem uma frase, né? Que o favoritismo é até a bola rolar, né? Não existe esse jargão aí, o Guarani ele tem que comprovar o favoritismo. Antes do jogo, na teoria, é um time melhor, vive um momento melhor, mais preparado, mais organizado. Por isso ele é considerado o favorito e colocando isso em prática após o apito inicial, a tendência de vitória bugrina. Mas é futebol. O Fluminense não, né? O quê? Como o top 5? Top 5 ninguém fala de Fluminense, né? Eu acho que tirando essas equipes, vão, por exemplo, ou com o SAF, né? Você falou do Fluminense? Eu entendi Botafogo. Desculpa. Você tira os dois poderosos, Flamengo e Palmeiras, aí o Cruzeiro, que é uma SAF poderosa, e o Atlético Mineiro também, que tem um investimento legal. Eu acho que o Fluminense, o Corinthians são as equipes que brigam aí. O Bahia tem uma SAF boa, acho que... O Botafogo resetaram, né? Voltou. O Rodolfão tá mandando aqui, ó. Julião, o Grêmio é top 5 também pra mim. Luiz Castro é bom. Tem um ataque legal com o TT. TT é a grande, né? Carlos Vinícius. Esse é matador. Realmente, o Grêmio talvez esteja subestimando, né? O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, aliás. Devia ter comprovado no Grenal, né? Viu o Grenal. Tá louco. E o Everton não muda, né? Toma gol, tem um gol lá que absolutamente normal, e ele já corre pro árbitro, cara.
todo gol que ele tomava no Palmeiras, ele fazia a mesma coisa. É uma tática. Corre pro árbitro. Cara, que xarope, velho. Que xarope. Calma. Não, Everton não dá. Ele tem umas xaropices inacreditáveis. Aí, Lupe. Eu vou ficar quieto. Cuidado. O Fábio Veloso tá mandando Mais aqui. do que opinião. Tá vendo? Bom dia. Pelos rumores do futebol, hoje, será mesmo que o Flamengo, com todo esse dinheiro, consegue ter 23 jogadores de 1,5 milhão de salário? Eu acho que não, acho que não chega a isso, Fabião, mas eu entendi a tua colocação, assim. Pô, tem pelo menos ali, pra cima de 1 milhão. Pedro, Arrascaeta, uns 7, né? Os 2 zagueiros. Será que o Jorginho, o goleiro, acho que não, Jorginho. Bate uns 10. Paquetá uns 10 agora, uns 10 com mais de 1,5 milha. Nossa. Cara, é muito caro. Você tem noção que um jogador do Flamengo paga a folha do futebol de Campinas? Sim, um. pô. Cara, o Flamengo é um case assim, Meu Deus. É impressionante. O outro dia eu tava vendo uma entrevista do Bruno Spindler. Cara, eu acho que o Michael deve ganhar mais que... Porque na época que ele assinou o contrato, ele tava veio da Arábia, bem cara. da Arábia. E no fim ele não saiu, né? Não, ele tá no Flamengo ainda. Faz sentido. Cara, que case impressionante. Samuel Flamengo. Lino. Vem do Atlético de Madrid. O próprio Saul, né? Saul. Eu acho que bate, sim. Bate, Júlio. Pode colocar mais que 10, eu acho. O Cristiano Salvioni, o Flamengo na draga que está no Carioca vai querer mostrar a força hoje com os titulares em cima do São Paulo, que tá uma beleza. Eu, como corintiano, estou preocupado. Eu, como corintiano, fico preocupado ou posso ficar tranquilo? O Flamengo, ele é favorito nesse hoje. Campeonato Carioca, ele tava colocando sub-20, tanto é que não jogou a copinha, né? O Flamengo não jogou a copinha. E o time que vai começar hoje o Campeonato Brasileiro e o que vai decidir contra o Corinthians, aí já vai ser a cavalaria, né? Já vai... Inclusive, eles jogaram contra o Fluminense, perderam, né? Alguns atletas foram relacionados. Mas é um time muito forte. É isso aí. Bom, só recapitulando então a informação hoje do dia aqui do Antônio Lupe e Jonathan Cafu. Jonathan Cafu está de volta, Moisés Zucarelli. Deve participar do treino hoje à tarde. Atacante, inclusive, deve ser regularizado por clássico contra o Guarani, sábado, 4 da tarde, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN Campinas. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes. Amanhã estamos de volta às 11 horas e hoje tem Arena às 4. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.